Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta com o Bate-Papo Ecológico, esse programa aqui na TV comunitária, para falar sempre de algo candente, algo importante. E hoje eu tenho a honra de receber um amigo batalhador que vai falar para nós sobre infância e mudanças climáticas. Eu me refiro ao pastor Wellington, metodista, certo? Teólogo, Isso, mestre em Direitos Humanos pela UNB e diretor da Visão Mundial. Wellington, boa tarde, bom dia, boa noite, que aqui vai passar para muita gente em todos os horários, que a entrevista boa a gente vai reprisar sempre. isso. Quero que É, você comece é, dizendo esse seu trabalho, o que é a Visão Mundial e como é que um pastor metodista está metido numa coisa dessa, de trabalho com infância, com meio ambiente, com mudança climática. Como é que você pois é, encara esse desafio no momento em que a crise ambiental planetária e a crise climática está cada vez mais se agravando? Com você, meu amigo. sim. Primeiramente, obrigado, Pedro Ivo, pelo convite, pela acolhida aí nesse programa. Você que é uma referência muito importante para mim, para muita gente, sobre o meio ambiente, um ativista histórico aí no tema do meio ambiente, mudanças climáticas. Eu sou o Edson, como você falou, pastor metodista aqui na cidade de Sorocaba, em São Paulo, e também sou diretor de Relações Institucionais da Visão Mundial, fiz mestrado aí na UNB em Direitos Humanos, e a Visão Mundial é uma organização de ajuda humanitária internacional, está presente em quase 100 países do mundo, e sempre com foco na criança. Nos últimos anos, a gente tem atuado muito no tema de mudanças climáticas, não é de agora, a Visão Mundial já trabalhou muito e ainda trabalha com populações ribeirinhas. Nós temos um barco hospital, para você ter uma ideia, que viaja aí o Rio Negro, o Rio Solimões, há mais de 20 anos, levando apoio para a população ribeirinha de Manaus, Manacapuru, essa região aí do Rio Negro e Solimões. Então, há mais de 20 anos que a gente tem esse barco, é um barco que atua diariamente aí nessa região, e a gente também teve muitos projetos aí no sertão de Alagoas, no Vale do Ribeira, em São Paulo, de agrofloresta, mas ultimamente a gente tem buscado fazer esse link melhor entre a criança e mudanças climáticas. A gente fala muito na proteção do meio ambiente, que nós temos que trabalhar para ter um mundo melhor, um mundo mais habitável, mas quem que deve habitar esse mundo? São as pessoas. Então, certamente, se a gente não cuidar do nosso mundo hoje, as crianças não vão ter um mundo para elas poderem viver dignamente amanhã. Então, por isso que a gente luta muito para essa realidade, para a mudança dessa realidade, para as crianças, tanto de hoje como de amanhã. Tem um autor que eu gosto muito que dizia assim: o mundo que nós temos não é herança dos nossos pais. O mundo que nós temos, ele é um legado para os nossos filhos. Então, no sentido que nós não herdamos o mundo e nós podemos fazer com ele o que a gente quiser, mas nós temos um compromisso com as futuras gerações de deixar um mundo melhor para elas, e é por isso esse nosso foco em crianças e mudanças climáticas. Eu fico muito feliz com esse trabalho de vocês, viu, Wellington? Eu sou avô agora, não sei se você já é, né? Mas é Ainda não. uma sensação maravilhosa. Ao mesmo tempo, um, uma ansiedade, uma preocupação para com o futuro que o meu neto, as crianças em geral, claro, vão herdar ou vão receber. Qual o legado, como você falou, que elas vão receber? Será que quando elas estiverem na idade adulta, o planeta ainda estará nas mesmas condições, né?
Então, eu queria te perguntar como é que vocês avaliam os impactos imediatos das mudanças climáticas para as crianças, né? Para essas futuras, já não são tão futuras, porque já nasceram, mas de qualquer jeito o futuro pertence a elas, né? Como é que está essa situação nas crianças do mundo todo, em particular do Brasil, e mais ainda preocupado com as crianças que moram em lugares mais perigosos, né? Ou menos assistidos, ou as crianças mais pobres que estão nas favelas, que estão nas encostas. Como é que vocês estão diagnosticando essa situação dos impactos do clima nas crianças? Eu queria, Pedro, colocar duas coisas que para a gente é muito importante. A Constituição Federal de 1988, a nossa querida Constituição Cidadã, no artigo 227, ela diz que a criança é prioridade absoluta, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade a vida da criança. Então, o único termo na nossa Constituição que usa a palavra prioridade absoluta é quando se refere às crianças. Por mais que outros temas são importantes, mas a criança que leva essa urgência. Quando nós falamos de criança, a gente fala de urgência, porque a infância é uma fase da vida curta, pequena, e é uma fase muito importante, né? A criança ela está aí formando o seu caráter, ela está aí formando a sua saúde, a maneira como a criança vive vai ser determinante para o seu futuro. E aí o que acontece? Quando ocorrem situações de emergência, a criança tem que ser considerado primeiramente, né? Nós estamos aí assistindo várias tragédias. Nós, agora, nesses últimos dias, aqui no Rio Grande do Sul, no Vale do Itajaí, a situação lá do ciclone, né? Lá na Líbia, já são 11 mil mortos, enfim, no Marrocos. Então, nós temos uma tragédia acontecendo, parece que a cada dia, e nós não sabemos o que nos espera, não daqui a muito tempo, mas daqui a amanhã, talvez o próximo verão, algumas previsões que nós vamos ter um verão pelo menos 1 grau a mais do que o normal. E é lógico que as crianças são as que mais sofrem. As crianças são mais vulneráveis, as crianças são mais sensíveis. Você que é avô, com certeza, você deve ter um cuidado maior com o seu netinho, a sua netinha, porque ela é mais vulnerável, ela está mais sujeita a um ar mais poluído, a uma mudança brusca de temperatura, né? Então, porque ela está em formação. É por isso que nós precisamos colocar na nossa pauta das mudanças climáticas, da preservação do meio ambiente, com urgência a criança, porque a criança exige urgência. Você lembra daquela famosa frase do sociólogo Betinho, que dizia: quem tem fome tem pressa. A criança tem mais pressa ainda, porque ela não pode esperar. Então, se a gente tem aí um desafio de preservar o nosso planeta, preservar as nossas florestas, os nossos rios, quando a gente olha isso na perspectiva da criança, a urgência ainda é maior. E, por último, você também sabe que as mudanças climáticas não atingem as pessoas de maneira igual, elas atingem as pessoas de maneira diferente. Ela atinge aquela pessoa que às vezes mora numa região mais na beira do rio, que moram em costas, que moram em habitações precárias, né? Essa situação que aconteceu no Marrocos, por que morreu tanta gente? Esses fenômenos da natureza acontecem
porque as habitações não são preparadas para aquela situação. Então, toda a nossa política pública ela deve ter em vista que a criança é prioridade. Então, isso não foge à regra, muito pelo contrário, se aplica muito ao tema das mudanças climáticas. E, Wellington, eu estou vendo aqui que o relatório de índice de risco climático das crianças, o IRCC, realizado pela Unicef em 2021, ele chegou a uma cifra aqui gigantesca. Em torno de 1 bilhão de crianças e adolescentes, o que equivale a metade de todas as crianças do mundo, estão extremamente expostas aos impactos das mudanças climáticas. Então, realmente, como você acabou de afirmar, é gravíssimo. E você fez outra afirmação super importante. É necessário políticas públicas para encarar esse grande desafio. Como é que está isso hoje, depois de 4 anos de completo desastre, né, no ponto de vista das políticas do governo federal, ou seja, das políticas públicas federais? Como é que está isso? Como é que estão essas políticas? O que é que a visão mundial vem propondo para, digamos assim, efetivar essas políticas e proteger nossas crianças, principalmente no Brasil? Eu sei que vocês atuam a nível mundial, mas eu queria que você falasse um pouco do que vocês estão propondo, estão fazendo, estão incidindo para proteger nossas crianças dessa situação, e como é que o governo está encarando essa questão. Sim. O que acontece, Pedro? Você sabe que é muito importante nós termos boas políticas públicas e não blá blá blá, né? Não ter conversa, que a criança é importante, então tem que mostrar onde que ela é importante. Cadê o orçamento para a criança? Cadê a política pública? Então, infelizmente, a gente passou por 4 anos onde a criança não foi prioridade no orçamento, pelo contrário, o orçamento diminuiu bastante. Então, a nossa primeira luta é o quê? É garantir que chegue mais recursos nas políticas públicas, principalmente aquelas mais importantes no tema da educação, da saúde, né? E lógico, quando a gente tem desmatamento, quando a gente tem situações de poluição, de queimadas, certamente as crianças vão estar muito mais vulneráveis. Eu fui lá no início do ano, eu fui lá em Boa Vista, aquela crise que teve entre os Yanomamis, e visitei e vi muitas crianças magras, magras ao absurdo. Parecia que você está na África subsaariana, de tão magras que estavam as crianças. Então não havia uma política pública para preservar a vida dessas crianças, a questão do garimpo, que nem precisa de falar que é o garimpo ilegal, porque todo garimpo não é legal, né? Então, mas colocando as crianças como vítimas de abuso, exploração sexual, contaminação dos rios, e certamente o adulto é atingido, mas a criança ela é atingida de uma maneira muito mais forte, e isso traz consequências gravíssimas para o seu futuro, né? Então, a gente está aí batalhando para priorizar. A gente acabou de ter o PPA, inclusive nós tivemos junto lá nas discussões, né, do PPA, e a gente acredita que nós vamos ter futuramente mais recursos destinados à área da educação, da saúde, para essas políticas que vão realmente beneficiar as crianças diretamente. Um elemento básico dessa virada, digamos assim, para termos políticas públicas para as crianças de forma efetiva, uma delas deve ser a educação. Não é isso? Então a educação é fundamental. Mas como anda
a educação infantil, que eu tenho uma paixão muito grande pela educação infantil. Minha companheira trabalhou muitos anos com a educação infantil, hoje ela trabalha mais com a educação ambiental. Então eu pude ver como é importante a educação infantil. Como é que a educação infantil, como é que a escola hoje está lidando com essa questão da educação climática. Isso já é uma realidade na educação infantil, nas séries que abrangem criança e adolescência, aliás. Já é uma realidade nas escolas, principalmente públicas do Brasil, e se não é, quais seriam boas propostas para que essa realidade comece a chegar lá? Porque o que a gente vê muito, eu vejo muito que algumas escolas que as crianças já estão discutindo o tema de mudança climática ou o tema de meio ambiente, eu recomendo aqui o trabalho maravilhoso da Escola da Árvore, aqui no Distrito Federal. É muito impressionante como as crianças chegam em casa e convencem seus pais, convencem seus avós da importância de defender o meio ambiente, né, da importância de defender o direito da natureza, dos animais. Então, eu creio que também para transformar nós, os adultos e os mais velhos, como eu, as crianças são fundamentais. Como anda essa discussão nas escolas, principalmente públicas, na avaliação sua e da visão mundial? O que que acontece? A gente hoje, né, já há algum tempo, nós temos toda uma discussão sobre a importância da primeira infância, que vai de 0 a 5 anos, né? Nós temos todo o movimento, nós temos uma rede que a Visão Mundial, inclusive, faz parte, chama Rede Nacional da Primeira Infância. Nós temos uma frente parlamentar da primeira infância. Então, a gente tem uma discussão acumulada a partir da sociedade civil muito forte da importância do investimento na criança na primeira infância. Existem, inclusive, alguns estudos, a Universidade de Harvard e aqui o Instituto INSPER de São Paulo, tem pesquisas que dizem que a cada $1 que você empreste numa criança na primeira infância, você está evitando um gasto ruim lá na frente, mas não só isso, pelo contrário, você está ampliando para que o país seja melhor. E a educação está em primeiro lugar. Então, é muito importante esse investimento na primeira infância, priorizar as crianças pequenas, as crianças mais pobres. Então, isso é muito importante. Então, esse grupo tem tentado, de alguma maneira, fazer o advocacy junto ao governo federal, ao Ministério da Educação, às secretarias de educação tanto dos estados, como do município, como do DF, para que haja um investimento na primeira infância e que esse investimento seja de qualidade. Não sei se você deve lembrar, aí no DF eu morava aí ainda quando a gente teve notícia de uma criança que estava passando fome na escola, né? E a criança, não sei, ela morava numa região, inclusive que eu fui pastor lá na região. Sol nascente? Estrutural, Isso, aliás. isso, pois é, e a criança vinha para a escola com fome. Eu fiquei pensando, gente, nós estamos no DF, na capital do país, onde tem uma renda per capita mais alta do país. É impossível, é um absurdo uma criança ir para uma escola com fome. Então, infelizmente, isso aconteceu e a gente tem essa necessidade de investir muito mais numa alimentação saudável para a criança, essa consciência. A criança ela é muito aberta para aprender, e aquilo que a criança aprende, ela compartilha, ela contamina os outros. Então, como você falou, uma criança que aprende algo bom sobre a preservação do meio ambiente na escola, ela vai chegar na sua casa, ela vai contar para o seu pai, para o seu irmãozinho, para sua mãe, para o seu avô, para o seu tio. Então ela vai
ela vai ser um evangelista ali da causa ambiental, né? Então, nós precisamos investir muito nas crianças. Muito legal, Wellington. Eu estou aqui, vou mostrar para vocês, fazendo aqui uma propagandazinha, da Carta da Terra para Crianças. É um documento singelo que vocês podem encontrar na bio do Insta da Terra Azul. Lá vocês tiram a Carta da Terra para Criança, é um instrumento muito legal. A gente tem feito essa discussão nas escolas, com essa Carta da Terra, principalmente nas escolas públicas, mas qualquer um pode pegar no bio do Insta da Terra Azul e passar para a sua criança que está em casa, para o seu neto, para o seu filho, porque é um material didático muito legal. Creio que a Visão Mundial, depois você nos fala do site, faz um pouquinho de divulgação, deve ter também alguns materiais para isso, porque realmente é fundamental esse trabalho com as crianças. Por falar nisso, eu também quero aqui dizer que eu estou muito feliz porque a nova gestão do governo federal, né, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação e o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Wellington, se uniram e vão realizar vão realizar o retorno da Conferência Infanto-Juvenil sobre o Meio Ambiente. Isso. Com o tema Mudança Climática. Então, você tem hoje várias instituições preocupadas com a criança, porque, sinceramente, ainda precisamos avançar muito nesse tema, né? E isso parece um alento, e eu acho que é um momento que vai reforçar muito essa ação da Visão Mundial, que me parece que é uma pioneira nesse processo de apoio à criança e ao adolescente no Brasil e no mundo. Queria que você falasse quanto tempo já que a Visão está nesse processo, como é que a Visão articula isso com outras organizações, se ela tem projetos específicos e que traz que divulga e que ajuda na formação das crianças, seja na escola, seja fora dela, como a gente gosta de chamar, educação ambiental formal e educação ambiental no conjunto da sociedade, porque eu acho que é um trabalho muito relevante e, mais uma vez, pioneiro, porque quem é que está falando de mudanças climáticas com crianças? É muito pouca gente, muito pouca Não, instituição. é verdade, Pedro. Assim, admirado. A gente participou junto, inclusive, da cúpula da Amazônia, lá em Belém, e realmente é muito importante a gente colocar a criança como prioridade. Você sabe, eu sou pastor, e uma das coisas que Jesus fez foi pegar a criança, colocar ela no meio e disse: olha, se você não se tornar como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Então, Jesus coloca a criança como nosso grande modelo, grande exemplo, e ele diz mais: olha, ai daquele que escandalizar um desses pequeninos. Então, Jesus tem um amor muito especial pelas crianças, ele tem um cuidado muito especial. Os discípulos dele, quando as mães queriam trazer as crianças para serem para Jesus, os discípulos queriam impedir, falou: não os impeçais, deixe eles virem a mim. Então, é muito importante esse modelo, esse exemplo que Jesus deixou para todos os cristãos. Então, eu acho o seguinte, meu irmão, não pode ter um cristão que não seja comprometido com a preservação do ambiente e não luta pela mudança climática. É impossível você amar o Criador e não amar aquilo que ele cria, aquilo que ele mesmo criou. Então, nesse sentido, eu acredito que a Visão Mundial tá nesse caminho, junto com outras organizações, mas o nosso negócio é assim: aonde tem gente discutindo mudança climática e meio ambiente, a gente chega lá: cadê a criança aqui nesse negócio? Vamos colocar a criança aqui, porque elas são importantes, elas precisam ser ouvidas. Por isso que está de parabéns essa conferência que o governo vai realizar, a Conferência Infanto-Juvenil, sobre mudanças climáticas, porque as crianças têm que ser ouvidas, elas têm opiniões, elas têm muito que contribuir para a gente poder aprender com elas
como melhorar o nosso mundo. Então, eu acredito que a gente tem que não só trabalhar pelas crianças, mas trabalhar com as crianças e ouvi-las que elas têm muito a nos ensinar. Com certeza, se a gente conseguir fazer isso, nós vamos ter um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, um mundo onde as pessoas vão poder viver mais dignamente. É a coisa do diálogo intergeracional, né, Wellington? Realmente, Isso, a gente não pode imaginar que vamos só levar ensinamentos para as crianças. A gente aprende a cada dia. Quem tem criança em casa percebe isso, a cada tirada deles, a cada observação. E essa coisa que você falou sobre Jesus e as crianças é porque a criança tem um coração puro, né? E isso sensibiliza Jesus e sensibiliza todas aquelas pessoas de boa vontade. Você falou nessa sua condição de cristão e de pastor, e eu não vou perder a oportunidade, certo? De perguntar a você, que é uma pessoa muito engajada, progressista, aberta, como anda essa questão do meio ambiente no meio do mundo evangélico? Porque me parece que ainda tem uma força muito grande o negacionismo nesse meio. Como é que anda isso? Como é que você, como uma liderança religiosa, porque você também é um sacerdote, embora você atua aí sendo sal da terra, como nos é orientado, né? Como é que você vê essa realidade hoje com as igrejas evangélicas e essa questão climática e isso que você falou que é tão importante? Como cuidar, como amar o Criador e não amar a criação, né? E aí, quando se isso, fala de pequeninos, aí isso aí torna-se uma coisa muito mais radical, muito mais profunda, né? sim, Como é que você verdade, tá verdade. vendo isso? Como é que você vê isso nesse mundo cristão, em particular no mundo evangélico, que há bem pouco tempo estava tão difícil, né? Com tanto negacionismo, com tanto Pois é, conservadorismo. pois é. Me parece que É isso uma coisa, não é muito orientado em Cristo, né? Parece que não é muito orientado em né? Cristo, Não, né? né? Não. Verdade. Jesus é amor, Jesus é tolerância, Jesus é abraço, é acolhimento, Jesus é amor ao próximo, né? Jesus É foi morto diversidade, né? diversidade. Jesus foi morto do lado de dois ladrões e um deles, ele ainda falou, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus é aquele Jesus que os homens queriam apedrejar uma mulher e falando que ela estava em adultério, ele falou, tira a primeira pedra quem não tiver pecado. Então esse é o Jesus que nós seguimos, né? Esse Jesus que está sempre disposto a acolher, a amar, né? Mas o que acontece? É, a igreja evangélica também não é uníssona, a gente não tem só um modelo, nós temos assim uma diversidade muito grande nesse meio. E nós temos evangélico para todo gosto. Então, infelizmente, a gente tem algumas vozes mais audíveis muito que fazem muito mal para não só para o meio evangélico, como para o mundo de modo geral, umas vozes de intolerância que querem condenar todo mundo e tal. Então, nós temos isso, na verdade. Eu não vou citar nome aqui, né, mas a gente tem isso. Mas a gente também tem muita gente boa, fazendo coisas boas aí nas comunidades, muito cristão comprometido, muito cristão que está aí fazendo coisa boa. A gente tem aí alguns movimentos, tem um deles que chama Evangélicos pelo Clima, que é um movimento que congrega vários evangélicos de várias matizes denominacionais que lutam para poder preservar o ambiente. Nós temos aí outras iniciativas muito boas que têm
atuado. Às vezes esse movimento não tem tanta visibilidade, mas a gente tem que ver que o movimento evangélico no Brasil ele é de sucesso, ele é multifacetado e a gente não pode apenas pensar que por causa de um cara que é muito radical, muito extremista, todo mundo é assim. Mas eu vou te dizer, eu que rodo muito, você sabe, eu estou aí em contato direto com lideranças das periferias, das comunidades, de norte a sul do Brasil, e eu tenho visto muita coisa boa acontecendo a partir da base, a partir da igreja local, a partir da comunidade. Essa sua fala é um alento para todos nós, né? Porque num país como o nosso, tem uma base e uma população cristã tão grande, ter uma pessoa como você e outros, e a grande alegria é que você não está sozinho, né? Uma pessoa como você assumindo uma posição de linha de frente na comunidade evangélica e cristã, e ao mesmo tempo engajada em questões sociais de magnitude, como meio ambiente, clima, ODS, que você também é um craque nesse tema, e tantas outras coisas mais, e estando na direção de uma instituição como a Visão Mundial, que tem uma respeitabilidade não só no Brasil, como a nível internacional, realmente é uma felicidade, né? É uma felicidade e é uma esperança. Então, quero dizer, a gente já vai ter que terminar, como diz lá no Ceará, tudo que é bom dura pouco, ou o famoso a alegria de pobre dura pouco, né? Isso. Como o tempo Aí, Pedro, mas tá se esgotando. Oi. eu queria citar só um exemplo assim na Bíblia que ilustra isso que nós estamos falando. Tem um profeta na Bíblia que Elias chegou para Deus assim, cansado, falou: Senhor, eu não aguento mais, todo mundo te abandonou, só ficou eu aqui, lamentando, né? E eu acho que ele estava numa depressão profunda, Elias, coitado. E aí, Deus falou para ele: meu amigo, não tem só você, não, tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal. Então eu sempre digo assim: tem muita gente boa aí, só que às vezes a gente não conhece, mas tem muita gente aí fazendo coisas bonitas. Eu estou aí em muitas frentes de trabalho na área da criança, de apoio a refugiados e imigrantes, na questão do meio ambiente e outros, e eu vejo muita gente aí atuando e tudo. Então a gente tem que ter uma esperança que isso que está aí nas comunidades está vindo aí e com certeza vai vir com muita força logo, logo. Eu gosto também de uma frase que eu não sei quem disse, mas eu gosto muito dela, que diz o seguinte: a pessoa estava se dizendo, rapaz, que mundo injusto, que coisa difícil, é muita injustiça, é muita desigualdade, é muita iniquidade. E aí o outro respondeu, mas é por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente, muitas vezes, larga a família, larga o trabalho, vai para o meio da rua, vai lutar por uma mudança, vai lutar pela transformação, vai estar junto com os mais pobres, com os trabalhadores, justamente porque o mundo é injusto e precisa de pessoas que lutem pela justiça, pela democracia, Exatamente. pela melhoria de vida. Então, eu queria te agradecer demais por você ter aberto sua agenda. Eu sei que é lotada de coisa, né? Foi um papo super bacana. Espero que todo mundo, com certeza, todo mundo gostou que está nos assistindo agora. Não será o primeiro nem o último, né? Espero tê-lo Isso. aqui em outras vezes. Mas eu queria então me despedir do programa de hoje, né? Lembrando ainda as pessoas que nós estamos ainda no mês do Cerrado. Preserve o Cerrado. Quem puder, vá lá na 10ª Feira e Encontro Nacional dos Povos do Cerrado, lá na torre, ali perto da Fonte Luminosa. Tá uma coisa linda lá, Wellington, com diversidade, com comunidades tradicionais, com música, com debate, com seminário. Então, tá todo mundo convidado, vai até amanhã. E quero também pedir para você se despedir e deixar aí uma palavra ainda mais de esperança, porque o tempo é
do verbo esperançar. Esse é o tempo que nós agora estamos vivendo. E a gente tem que ir no espírito do tempo. E esperançar, e esperançar é comunidade, é coletivo, é junto. Então, queria que você se despedisse aí dos nossos telespectadores aqui da Bate-Papo Ecológico. Obrigado, Ivo. Eu queria primeiramente agradecer a sua acolhida, seu convite. Que bom participar, um privilégio para mim, uma honra participar do seu programa. Eu queria aí deixar esse recado para você. Pense nisso, a importância que é nós termos consciência das mudanças climáticas e a gente ter consciência também que as crianças não são o futuro, elas são o nosso presente, mas elas precisam de um futuro melhor, precisam de um mundo para sobreviver, precisam de um mundo para elas poderem respirar, precisam de rios limpos, de água limpa. Então eu queria convocar todo mundo a assumir um compromisso de preservar o nosso planeta, combater as mudanças climáticas, mas tendo sempre em vista as nossas crianças. Muitíssimo obrigado. Wellington, tamo junto. Tchau, Um pessoal. abraço, Até a querido. próxima. Falou, gente. Tchau. Sexta voltamos com um bate-papo ecológico, mais um tema super bacana. Tchau.